Que a multiforme graça de nosso Pai eterno e de seu Filho Jesus Cristo esteja com todo aquele que tem fome e sede de sua justiça. Que o Santo Espírito do eterno Deus possa impressionar vossas mentes e corações para que possamos compreender o motivo pelo qual o adventismo desses dias tem passado por conflitos internos entre membros e membros, pastores e membros, mas também entre denominação e os movimentos surgidos a partir dela. Se cada um de nós, individualmente, permitir que o Espírito Santo nos mostre o fundamento desse conflito, e cada um de nós decidir fazer o que é preciso ser feito, o poder de Deus virá e cumprirá aquilo que Deus prometeu em sua palavra. E o que é preciso ser feito? 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14 e 15, nos diz: E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos, à oração deste lugar. O que o povo de Deus precisa então fazer para que receba o perdão e a cura? Precisamos nos humilhar, orar, buscar a face de Deus e nos converter de todo o nosso ser a Ele. Assim, Ele nos ouvirá e nos atenderá segundo a sua promessa. O propósito desse e de outros estudos que virão é estudarmos os acontecimentos que estão tendo seu lugar ao redor do mundo e na igreja e analisarmos pelos relatos sagrados o que tem acontecido, como tem acontecido e o que resta acontecer para que os eventos finais tenham a sua culminância e Jesus volte. Tudo ao nosso redor hoje nos diz claramente que Jesus em breve voltará para buscar a sua igreja. E precisamos saber qual é a característica dessa igreja a qual o Senhor virá buscar na sua vinda. E suas características estão em Efésios 5:27, que nos diz: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Cristo vem buscar a sua igreja, a qual ele trabalhou, para que tornasse ela para si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Analisando essas características no mundo hoje em dia, é praticamente impossível encontrarmos uma estrutura a qual apresente essas características. Mas é justamente essas características a qual o Senhor tem trabalhado para imprimir em seu povo aqueles que refletiram o seu caráter de santidade, de justiça e de pleno amor, e que irá povoar o céu por toda a eternidade. Assim, nós vamos considerar a história da Igreja de Deus desde o passado até nossos dias e vislumbrarmos algumas características que se repetem em suas várias fases. Veremos também como Deus tem atuado para a purificação de sua igreja, para que, ainda que ela se macule devido ao pecado, venha se tornar novamente imaculada para a honra e glória do seu santo nome. No livro Mensagens Escolhidas, volume 2, na página 19, nós encontramos o seguinte texto: Nova ordem de coisas entrou no ministério. Há desejo de moldar-se segundo outras igrejas, e simplicidade e humildade são quase desconhecidas. Os ministros jovens procuram ser originais e introduzir ideias e planos novos para o trabalho. Alguns iniciam reuniões de revivamento, trazendo assim muitos conversos para a igreja. Passada, porém, a emoção, onde estão os convertidos? Não se vê arrependimento e confissão de pecados. O pecador é instado a crer em Cristo e aceitá-lo sem consideração quanto à sua vida passada de pecado e rebelião. O coração não é quebrantado. Não há contrição de alma. Os supostos conversos não caíram sobre a rocha, Cristo Jesus. O Antigo e o Novo Testamentos mostram-nos o único meio por que esta obra deve ser feita. Arrependei-vos, 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 era a mensagem que João Batista fazia soar no deserto. A mensagem de Cristo ao povo era:
Se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Lucas 13:5. E aos apóstolos foi ordenado pregar em toda parte que os homens se arrependessem. O Senhor deseja que seus servos hoje preguem a antiga doutrina evangélica: tristeza pelo pecado, arrependimento e confissão. Precisamos sermões à moda antiga, costumes à antiga, pais e mães em Israel à antiga. É preciso trabalhar pelo pecador perseverantemente, zelosa e sabiamente, até que ele veja que é transgressor da lei de Deus e exerça arrependimento para com Deus e a fé no Senhor Jesus Cristo. O que Deus espera do seu professo povo nos dias finais da história desse mundo? O mesmo que foi esperado na igreja nos dias passados: arrependimento dos pecados, abandono dos mesmos e uma completa consagração a Deus. Agora, se pararmos para analisar como ou o que aconteceu para a Igreja de Deus chegar nos dias de hoje, segundo o relato de Apocalipse 3, 14 a 20, como uma igreja morna, como uma igreja cega, como uma igreja nua. O que aconteceu em seu meio? O texto nos diz que novas coisas têm entrado no ministério. Ministros novos têm procurado introduzir novas teorias, novos ensinos, novas práticas. E isso tem maculado a Igreja de Deus. E o que o Senhor espera é que o povo se desperte dessa mornidão, dessa letargia, e venha se arrepender verdadeiramente dos pecados e buscar uma verdadeira e genuína conversão em suas vidas. Por isso, Ele está disposto a nos conceder poder e a sua graça para que possamos vencer o pecado dia a dia. Agora, como que o pecado entrou na sua igreja? Vamos analisar 4 fases da Igreja de Deus e o que aconteceu com ela, porque as características desde o começo, elas se repetem em nosso meio. O Senhor Jesus considera toda pessoa com intenso interesse. Ele declarou que a natureza espiritual de sua igreja deve ser mantida cuidadosamente. A igreja está no mundo e deve realizar uma obra pelo mundo, mas as portas da igreja não devem ser franqueadas ao mundanismo. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Mateus 15:13. A igreja deve ser guardada rigorosamente. Seu sagrado caráter deve ser demonstrado ao mundo. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. 1 Coríntios 3:9. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:12 e 13. Segundo esse texto, a natureza espiritual da igreja ela deve ser cuidadosamente guardada. Guardada do quê? Do mundanismo. As portas da igreja devem ser guardadas de toda e qualquer prática mundana. Por quê? Porque o que macula a igreja são as ideias e as práticas mundanas. E Laodiceia, ela tem, em maior ou em menor grau, se acostumado com as práticas mundanas, imaginando que está, assim ainda, fazendo a vontade do Senhor. Quando o texto nos diz que toda planta que o Pai Celestial não plantou, será arrancada. Ou seja, todas as práticas, todas as ideias a qual Deus não trouxe para a sua igreja, Ele vai trabalhar para purificar a igreja. E a igreja a qual Ele vem buscar não é uma estrutura física, não é composta por parede, não é composta por teto ou chão. A igreja a qual o Senhor vem buscar são pessoas. Pessoas por qual Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário e veio para resgatá-las da condenação do pecado. Assim também nós podemos entender que na sua igreja Deus vai fazer uma limpeza até mesmo com aqueles que não queiram viver de acordo com a sua vontade. Somente aqueles que tiverem um caráter santo, completamente purificados pelo sangue de Jesus, é que poderão adentrar a santa cidade de Deus.
Vamos analisar a estrutura da Igreja de Deus desde um passado muito remoto na história, como era formada e o que aconteceu a ela. E assim nós temos a estrutura da Igreja Celestial. Na Igreja do Céu, nós temos o Deus Eterno, o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor Jeová, aquele que é o supremo governante do universo, o supremo criador e mantenedor de todas as coisas. Na Igreja do Céu havia um pastor, e esse pastor era Jesus Cristo, aquele a qual ensinava os seus anjos a bondade e a graça de Deus em um ambiente de paz, de harmonia e de amor. Na Igreja do Céu havia um ancião, aquele que, abaixo do Pai e do Filho, comandava também as hordas celestiais. E esse era Lúcifer. Na Igreja do Céu havia também os membros. Quem? Que eram os anjos e os seres não caídos. E na Igreja do Céu havia algo a qual regia o universo e a consciência de todos os adoradores de Deus. Que algo era esse? Os mandamentos do Senhor. Mas algo aconteceu que tirou essa harmonia entre os seres santos da sua rotina e trouxe sentimentos e trouxe comportamentos diferentes. O que aconteceu? Nós vemos nesse texto de Ezequiel 28, 12 a 19, que houve uma nota dissonante na Igreja de Deus no céu. Que nota foi essa? Um anjo criado por Deus teve um desejo no seu coração de destronar a Deus e tomar o seu lugar. Por causa disso, 1/3 dos anjos compraram a ideia desse anjo e uma rebelião se instaurou na Igreja de Deus. E Apocalipse nos diz esse quadro da seguinte forma: então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Apocalipse 12, 7 e 8. O que aconteceu no céu? Quando Deus atuou para que purificasse a sua igreja, então toda aquela estrutura passou por uma sacudidura, reavivamento e uma reforma. Houve um apoderamento do povo de Deus, ou seja, os anjos, e uma luta e uma vitória sobre o mal. A segunda fase da Igreja de Deus é a Igreja do Éden. E lá nós encontramos o seguinte. Na Igreja do Éden nos diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Quem eram os membros da Igreja do Éden? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. E o homem tornou-se alma vivente. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu, tomou-lhe então uma das costelas, e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor lhe tomara, formou a mulher, e o trouxe o homem. Os membros da Igreja do Céu, então, eram o homem e a mulher criados por Deus. Na Igreja do Éden tinha um pastor. E dele nos diz: e vindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim à tardinha. Quem que era esse Senhor? Quem que era esse pastor desses membros no Éden? Esse era o próprio Senhor Jesus. Havia um mandamento para a igreja no Éden. Qual mandamento era esse? Assim diz: ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O problema é que havia na terra um ser que queria ser como Deus e podia atuar também como um ancião no Éden. Quem seria esse ser? Assim nos diz: disse a serpente à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus,
conhecendo o bem e o mal. Qual era o papel desse ancião do Éden? Era colocar em uma ordem diferente a vontade do Senhor. Colocar sob uma nova ótica aquilo a qual Deus queria que sua igreja vivesse. Aquilo que Deus esperava que a sua igreja realmente demonstrasse em toda a sua existência. E o que aconteceu com essa igreja? Os relatos bíblicos nos dizem o seguinte: e ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Qual foi a primeira consequência em a igreja de Deus dar ouvidos a um ser que coloca a palavra de Deus em contrariedade com aquilo a qual ele revelou? O homem se escondeu de Deus. Primeira consequência. Qual foi a segunda consequência? Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, e escondi-me. Gênesis 3:10. Segunda consequência, medo, que era algo que a igreja não tinha sentido até então. Terceira consequência, Deus perguntou-lhes mais: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que ordenei que não comesses? Então o homem agora passa a experimentar em sua vida o que é desobediência. E respondeu o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Perguntou o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. O que nós temos aqui? Aqui inicia um jogo de empurra-empurra. Ninguém quer assumir o seu erro. Ninguém quer assumir a sua culpa. E coloca a culpa no próximo. Se Deus tivesse perguntado à serpente por que ela fez isso, com certeza a serpente teria jogado a culpa para cima de Deus. Ué, o Senhor fez a árvore, deixou ali, e ela quis comer, a culpa é tua. Então, o jogo de empurra-empurra, ele é uma consequência da desobediência à vontade de Deus. E ele disse, e o homem disse: por quanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Gênesis 3, 17 e 18. E mais uma consequência da desobediência da Igreja de Deus, a sua expressa e revelada vontade, diretamente pelo Criador, a maldição sobre a terra. Qual foi a consequência disso tudo? A Igreja do Éden caiu. E devido a esta queda, encontra-se sob o juízo de perda eterna. Algo, porém, lhe é oferecido que lhe dá a oportunidade de voltar novamente a favor de Deus. Que algo é esse? Gênesis 3,15 nos diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Num contexto amplo, o que significa? Significa que para aqueles membros da Igreja do Éden fossem novamente membros da Igreja de Deus, era necessário uma inimizade com a serpente e tudo o que ela sugestionasse àquela igreja. Isso não está restrito apenas à Igreja do Éden, mas ao povo que seria a Igreja de Deus até os últimos dias nessa terra. Então nós vemos que a Igreja do Éden passa também por uma sacudidura, um reavivamento e uma reforma, um apoderamento por parte de Deus e uma luta e a vitória sobre o mal. A terceira fase da Igreja de Deus é a Igreja Nação, Israel. O que aconteceu com essa igreja? Temos o seguinte:
Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu escolhi a Israel, levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito, e levantei a minha mão para eles, dizendo: eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia, levantei a minha mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que já tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Ezequiel 25:6. Então nós vemos aqui a promessa de Deus, quando ele os tirou da escravidão do Egito e os direcionou à terra de Canaã, uma terra que manava leite e mel. E era propósito do Senhor fazer com que Israel fosse a glória das nações, fosse aquela que levasse o conhecimento do Deus vivo e eterno a todas as gentes, para que pudessem viver para a honra e glória do seu santo nome. Quem eram os membros da igreja Israel, nação? Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse: o que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Quem é o povo? Quem são os membros da Igreja de Deus na Igreja Israel? Os filhos do reino. Aqueles que alegremente receberam o Evangelho através de Cristo e depois os seus apóstolos. Jesus era o pastor da Igreja-nação, porque ele nos diz: eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Como que ele se apresenta? O bom pastor. E o que ele diz dos membros da sua igreja? Conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Ou podemos dizer: as minhas ovelhas sabem o que eu quero, e elas me obedecem. Qual que era o mandamento para a igreja, nação, para Israel? Assim nos diz: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22:36-40. Qual é o mandamento da igreja, nação? Mandamento para Israel? 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. Compreendemos as duas divisões das tábuas, como sendo a primeira demonstrando o amor a Deus, na guarda dos 4 primeiros mandamentos, e a segunda tábua demonstrando o amor ao próximo, nos 6 últimos mandamentos. Agora, mesmo em Israel, aquele ser a qual tinha o desejo de ser Deus, atuava como o ancião contrário à vontade de Deus. E assim nos diz: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. A semente do mal, aqueles que não ouvem a Deus, são, conforme diz o texto, onde o próprio Cristo diz, são filhos do diabo. Por quê? Porque jamais se firmam na verdade. Conheceram a verdade, mas não se firmaram na verdade. E por não se firmarem na verdade, tomam o caráter do pai, que é mentiroso e homicida desde o princípio. O que aconteceu com a igreja nação, Israel? Dos relatos nos diz. Qual era o desejo deles? Não queremos que este reine sobre nós. Quem quer este? Jesus.
Eles não reconheciam o Jesus como o rei e salvador prometido nas Escrituras. Quem estava à frente desse movimento? Os principais e sacerdotes e os príncipes do povo. Então essa rejeição, ela começou no alto escalão, na liderança, até chegar ao povo. Qual era o desejo deles? Não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Então esses líderes que influenciaram o povo a não querer que Jesus reinasse sobre eles. E Jesus diz: eu clamei e recusastes, estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, rejeitaste todo o meu conselho, não quiseste a minha repreensão. Por quê? Porquanto odiaram o conhecimento, não preferiram o temor do Senhor, não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. O que aconteceria a eles devido a essa rejeição? Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão de seus próprios conselhos, porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. Provérbios 1, 24, 25, 30 a 32. Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. Oséias 8, 3. Também Isaías reclama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Romanos 9, 27. O que aconteceu com a igreja nação? Também passou por uma sacudidura, reavivamento e reforma, apoderamento, uma luta e uma vitória sobre o mal. E chegamos na quarta fase da Igreja de Deus. A igreja dos nossos dias. A igreja instituição. A igreja a qual Deus espera que reflita completamente o seu caráter de amor, de pureza e de justiça. E para essa igreja, assim é dito. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 17. Por que o dragão vai perseguir essa mulher? Porque essa mulher, ela tem uma missão a cumprir na Terra. Que missão é essa? Segundo Isaías 58, 12, a sua missão é restaurar as veredas antigas. Segundo Isaías 61, 2, a sua missão é apregoar o ano aceitável do Senhor. Segundo Marcos 16, 15, é pregar o Evangelho de Jesus Cristo em todo o mundo. Apocalipse 14, 6 a 11, é proclamar a mensagem do terceiro anjo em alto clamor. Isaías 8, 20 nos diz que a sua missão é viver segundo a lei e o testemunho. Todas essas características comporão a verdadeira Igreja de Deus nos últimos dias. Em um ambiente de guerra, de conflito entre a semente da mulher e a semente da serpente. Qual é a situação da igreja instituição? Assim nos diz. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porquanto dizes, rico sou e sou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te de mim, compres ouro refinado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio, a fim de ungires os teus olhos para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3, 14 ao 19. O que acontece na igreja
de Deus nos últimos dias, em sua instituição, acontece uma sacudidura, um reavivamento e uma reforma, um apoderamento do povo de Deus, uma luta e a vitória sobre o mal. E a promessa para os vencedores é: ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Aquele que vencer o quê? Aquele que vencer o pecado. Aquele que vencer a autossuficiência demonstrada em Laodiceia. O que é a mensagem em Laodiceia? Testemunho Seleto, volume 1, página 327 diz: a mensagem à igreja de Laodiceia é uma impressionante acusação e é aplicável ao povo de Deus no tempo presente. O que é a mensagem para Laodiceia? É uma impressionante acusação. Quem é que acusa? A testemunha fiel e verdadeira. Agora, a testemunha fiel e verdadeira, ela se usa de pessoas para levar a mensagem de arrependimento ao seu professo povo. Arrependimento do quê? Dos pecados. Pecados que faz com que Laodiceia viva numa autossuficiência. Se sinta numa condição de riqueza e de que nada lhe faz falta no mundo. Mas seu grande problema é esse. Enquanto ela está completamente satisfeita com o mundo, ela está totalmente vazia de Deus. E nessa situação, ela está perdida. Necessita de um Salvador. E para que possa ter o Salvador à sua disposição, é necessário fazer algo. O quê? Arrepender-se. Arrependimento e conversão. Qual é o povo no qual é destinado essa mensagem? Qual mensagem? A mensagem de Laodiceia. O texto nos diz: os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo. Separado do mundo. Com a grande talhadeira da verdade, ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si. Tornou-os representantes seus e os chamou para serem embaixadores seus na derradeira obra de salvação. O maior tesouro da verdade já confiado a mortais, as mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens foram confiadas a este povo, a fim de serem transmitidas ao mundo. O que a mensagem para a Laodiceia deve fazer? Tirar os adventistas do mundo. Viver plenamente a vontade de Deus. E vivendo a vontade de Deus, levar essa mensagem ao mundo. Para quê? Para que o convite da salvação sejam estendida a todos aqueles que se encontram no mundo. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância: a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Testemunho Seleto, volume 3, página 288. O texto nos diz que nada deve ocupar a mente, a atenção daqueles a quem Deus deu a maravilhosa luz do céu. Agora, por que a igreja hoje, conglomerado, pessoas, não estão levando a mensagem com poder ao mundo? Simplesmente porque estão vivendo os valores do mundo. Ao invés de levar Cristo para o mundo, estão trazendo o mundo para dentro da igreja e afastando Cristo desse ambiente.
Nós vamos entender bem esse quadro quando estivermos estudando a repetição da carta de Laodiceia nos seus desdobramentos quanto ao que Deus tem para ensinar para a sua igreja. Já que o anjo rejeita a mensagem, então como que Deus atua em meio a um povo para que esse povo possa ser a verdadeira luz em um mundo de trevas? Na estrutura da carta enviada a Laodiceia, nós encontramos os seguintes elementos. Há um destinatário. Quem é o destinatário? Ao anjo da igreja em Laodiceia. Quem é o remetente? A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Agora, o corpo da carta nos apresenta a condição, as doenças e os remédios aos laodiceanos. Como que se sente o destinatário? Rico e abastado, não precisando de coisa alguma. Agora, para ele, há uma dura advertência. Qual? Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto a vomitar-te da minha boca. Há uma reprovação para esse destinatário. Qual a reprovação? Tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E é um conselho. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Nessa carta também é uma demonstração de amor do remetente. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Apresenta também a condição do remetente. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E existe também uma promessa e uma recompensa àqueles que ouvirem a sua voz. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se assentar comigo no trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. O que isso nos mostra? Que existe um remédio para a Laodiceia. E esse remédio, ele está intimamente relacionado com a completa entrega à testemunha fiel e verdadeira. E essa completa entrega, arrependimento e conversão são primordiais. Sem o verdadeiro arrependimento, sem a verdadeira conversão, Laodiceia não pode ser curada. O mundanismo tem que ser afastado de Laodiceia. E isso é possível quando nós nos submetemos completamente àquele a qual morreu por nós, para que o salário do pecado fosse pago. Esse é o único caminho a qual a Laodiceia precisa tomar. Do contrário, estará irremediavelmente perdida.